Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Podfec, o podcast oficial do futsal e da página Futsal Esporte Clube. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pela primeira vez, ou se já é o nosso telespectador, nosso ouvinte há muito tempo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a um super episódio. Resenha número 139, quase os 140 já, gravações que estamos tendo aí. Vocês viram, inclusive, a nossa última gravação aí com o Vandré, né? Um presente de aniversário com o Vandré, grande Vandré. Então, se você não acompanhou, depois que, obviamente, terminar essa resenha, nosso convidado aqui, vocês vão lá acompanhar essa e outras gravações. Bom, hoje eu estou aqui, se eu estiver errado, o nosso convidado de hoje nos corrige. O Juarez de Souza Júnior. Então, muita gente, obviamente, não vai nem conhecer o nome completo. Mas se eu falar Juninho, treinador, né? Essa potência aí, esse cara que tem feito história, teve nosso futsal, inclusive agora fora do país, né? Pela Polônia lá, inclusive vai falar um pouco da sua equipe, né? Juninho, não vou nem arriscar por enquanto falar o nome da equipe, eu vou começar a tentar lembrar aqui para conseguir pegar a pronúncia. Vou na tua onda, o que tu falar aí, eu vou junto, tá? Mas, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso Podfec, que honra tê-la aqui conosco. Como eu te falei em off, faço questão também de falar aqui. Hoje é uma homenagem a você, esse cara aí que merece sim todas as homenagens possíveis também por tudo que você contribui com a nossa modalidade. Não é porque você está do outro lado do país que você não é a nossa referência, você continua sendo a nossa referência, né? Continua levando a bandeira do Brasil na Polônia, né? A gente não pode deixar de falar isso. Inclusive, já falado com os treinadores aqui também que têm feito trabalhos maravilhosos também fora do país, assim como você. Mas, meu amigo, seja bem-vindo. A casa é sua, você sabe disso, como eu falei aqui. Espero que hoje a gente continue a resenha. Se for para dar risada, a gente dá risada. Se for para chorar um pouco, a gente chora. Mas com muito, né? Lembrando de histórias incríveis. Fica à vontade, meu amigo. Seja bem-vindo ao Podfec. Então, para mim é uma satisfação, né, Kaique? Uma honra poder estar participando desse podcast a primeira vez. Eu sei que o teu canal é um canal interessante que leva muitos profissionais da nossa área, profissionais que fizeram e que continuam fazendo história dentro da nossa modalidade. E quando se trata do futsal, quando se trata da paixão pela nossa modalidade, eu estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição para conversar, para falar sobre a modalidade, sobre os desafios, não só profissionais pessoais, né? Porque quando a gente nós falamos nos bastidores ali, né? A gente tem um combo, né? E a gente tem que carregar esse combo, então a gente também tem uma vida fora do âmbito profissional. Então, estou muito feliz, quero te agradecer de coração e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo interessante, descontraído. Ah, pode ter certeza disso. A gente hoje aqui vai. Quem vai estar nos assistindo, quem está assistindo a gente nesse momento, você pode ter certeza, Juninho, que vai ter um conteúdo de qualidade e vai saber um pouco mais desse lado humanizado de vocês, treinadores. Que você está comentando aqui, né? A gente fala da solidão, da vida do treinador, fala de tudo que o treinador faz. Hoje a gente vai poder ter essa oportunidade de conhecer esse lado mais humanizado, que obviamente muita gente já te conhece, mas vai conhecer mais ainda. Obviamente, algumas histórias de várias situações da tua carreira. Cara, conta pra gente um pouco do teu início no esporte, como começou assim? Você começou diretamente no futsal, começou em outros esportes? Como é que foi esse teu princípio? E já adiantando, né? Fiquei sabendo que tem um padrinho aí, né? Tal de Vando, né? Vando te ajudou muito nesse princípio aí no teu início. Conta pra gente aí esse teu início no esporte, como aconteceu. Eu tive dois padrinhos, né, dentro do esporte, mas o primeiro deles foi o professor Evandro, né, que acabou abrindo as portas para mim aos 7 anos de idade de um projeto social de uma escola, Colégio Estadual Padre Miguel Giaca, lá no Rio Maina, em Criciúma, em Santa Catarina, né, Criciúma que é a minha cidade, Rio Maina que é meu bairro, e comecei nesse projeto social, era a categoria sub-13 e sub-15, e eu tinha 7 anos. E eu sempre morava muito perto da escola e fugia de casa, né? E falava para a mãe, mãe, eu vou na casa do vizinho, mas na verdade eu ia acompanhar o treino do sub-13 e sub-15. E no sub-13 teve um dia que faltou um atleta
E eu estava descalço e o professor perguntou para mim: Ô garoto, você quer participar, treinar aí? Tá faltando um atleta aí. Eu assim, mas tô descalço. Assim, não, vem descalço mesmo. Na época que a bola ainda era pesada, né? Aquela bola era futebol de salão. E fiz um treino, acabei me destacando, um garotinho no meio dos atletas mais velhos. E a partir daí foi paixão à primeira vista pela modalidade, então eu tenho muita gratidão pelo professor Vando, que também é meu mestre, né? E a minha escola, né, o Colégio Estadual Padre Miguel Giaca, que era uma escola que sempre, através dos projetos sociais, ela dava oportunidade para as crianças no contraturno escolar, né? Então, fui um privilegiado, soube aproveitar o momento e, através do esporte, eu conheci uma ferramenta muito valiosa de socialização, de aprendizagem, e percebi naquele momento que meu caminho ele deveria ser trilhado sim através do futebol de salão e das outras modalidades que a gente também praticava. Você falou que um dos motivos, né, que tinha para o esporte foi a questão do projeto social, né? O Wander foi uma das pessoas abençoadas por Deus que ajudou a impulsionar aquela vontade que, inclusive, poderia estar, né, dentro de si, e ele acabou te dando essa motivação, te dando todos os direcionamentos possíveis. E eu queria que você falasse aqui para a gente a importância, você falou um pouco, né, mas qual a importância você vê hoje realmente de projetos sociais assim, quando você participou, pode mudar, né, a vida de várias pessoas, né, não só do esporte, mas também, né, no conteúdo também social, né? Eu não vejo uma ferramenta tão poderosa de socialização, de educação, de saúde e até de oportunidade de trabalho e de estudo. Não vejo outra ferramenta que não seja o esporte, né? Por exemplo, eu tenho três filhos, né? Eu tenho a Aurora que tem 4 anos, tenho a Maria de 14 e o Félix que tem 18. E algumas questões que com eles elas são inegociáveis é o estudo e o esporte, né? O restante eles podem fazer o que eles quiserem da vida deles, mas desses dois fatores eu não abro mão, né? Eles têm que praticar uma modalidade esportiva e têm que ter uma dedicação aos estudos, porque foi através dos estudos, foi através do esporte que consegui formar a família, consegui dar oportunidade para outras pessoas. E é uma cadeia, né? Uma cadeia de crescimento. Eu sempre coloco o esporte como uma cadeia de crescimento. As décadas, os anos vão passando, os dias, as décadas, os anos, e a gente vê que bate aqui, bate lá, todo mundo tem uma história de superação, uma história de recomeço, uma história de crescimento de vida. Na maioria delas tem uma ligação muito forte com o esporte. Então, acho que é fundamental, é uma base para qualquer ser humano. Você hoje, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já adiantando algumas coisas, né, da tua vivência agora na Polônia, né, fora do país, aqui na Europa, você vê muita diferença. Como é que surge essa questão da comparação da formação do Brasil para a Europa nessa questão de novos atletas assim? Como é que tu observa isso? Existe uma diferença muito grande? Não é tão grande assim? Então, existe porque acredito que no Brasil a gente ainda é criado de uma forma mais não tão disciplinada, né? Mais anárquica, né? Mais solto e com isso a gente consegue aumentar nossa capacidade, nosso poder de decisão, a gente consegue desenvolver algumas habilidades, tanto elas motoras como a própria parte, né, de poder resolver algumas questões. Eu acredito que na Europa, pelo menos aqui na Polônia, né, não tem muito isso, né? A questão é mais disciplinar mesmo, é mais metódica, é mais fechada. E por isso eu acredito que no Brasil a gente ainda é uma fábrica de produção de talentos individuais, né? Devido a essa questão. Mas eles se completam, as escolas elas se completam, né? É bom você trabalhar a parte disciplinar, a parte mais catedrática, né, que é feito aqui. E também é bom a gente deixar a criança com a liberdade de escolha para que ela possa se desenvolver de uma forma natural. Então, o ideal é o meio termo, né? Casar as duas situações para ter uma situação mais completa na formação. Show de bola.
Você é de Criciúma, né? De Santa Catarina, você é ali, Criciúma. Sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Cara, como é que é, você vê hoje a questão não só da formação ali, onde tu teve ali. Teve uma coisa, obviamente, quando tu iniciou em Santa Catarina ali, onde tu nasceu ali, para hoje. Vendo hoje essa situação, hoje em dia dessa formação, hoje falando exclusivamente para o Brasil, te anima muito para essa questão dos novos craques, ou você vê hoje esse interesse muito grande, assim, como é que tu observa, assim, de longe, tu fica observando quais são as coisas que te traz uma certa tranquilidade, uma alegria, no caso, ou que te traz, assim, uma pulga atrás da orelha, na questão da formação do nosso futsal, falando aqui do país. Eu sou meio saudosista e eu prefiro aquilo que eu vivi lá atrás, né? Acho que os resultados eles são mais expressivos. O Brasil continua sendo uma fábrica de produção de talento no nosso esporte, e vai continuar sendo matéria-prima. O Brasil sempre vai ter, isso é inegável, né? Até porque o futsal, acredito que dentro do nosso país é a modalidade mais praticada. Ah, Te confesso que eu não gosto da maneira que eu vejo como é tratada hoje a categoria de base, né? Não vejo, eu acho que vejo os profissionais muito mais preocupados em ganhar os títulos e ter o crescimento seu profissional, mostrar que é campeão para poder colocar uma categoria a mais, ou quem sabe sonhar com uma equipe profissional. Eu não vejo, eu vejo uma formação com muitas deficiências, uma formação muito metódica e isso tem atrapalhado bastante e a gente vem perdendo ao longo dos anos a nossa essência de jogo, né? E aí o atleta acaba chegando nas nossas mãos, os treinadores principais adultos, profissionais, com uma série de deficiências técnicas, pelo fato de você lá na categoria de base não priorizar algumas situações e alguns elementos do jogo eles também acabam atrapalhando, né, a formação individual do atleta. Tamanho de quadra, dimensão da goleira, peso da bola, a regra do goleiro linha, e uma série de situações que, se a gente pudesse, a gente iria modificar para poder dar mais dinâmica, mais pensamento livre de jogo do atleta, mais qualidade técnica. Mas esse é um assunto bem complexo. Se a gente for entrar nos pormenores, né, nos detalhes, a gente vai ver que tem muito assunto, tem muita coisa a ser batida. O problema não é só na formação dos treinadores, o problema também são das federações, são dos clubes. Enfim, é uma cadeia que precisa ser reestruturada para que a gente não realmente não perca a nossa essência de jogo, né? Que somos conhecidos mundo afora pela nossa capacidade de decisão, pela nossa capacidade tática individual e técnica individual. Então, acredito que ao longo dos anos isso vem se perdendo. Mas temos ótimos profissionais no Brasil também nas categorias de base, que tem um pessoal surgindo aí resgatando as ideias que eram colocadas lá atrás, então acho que isso é bacana e esses caras ainda continuam mantendo a chama do futsal, nosso futsal imponente viva. Perfeito, cara, perfeito. É, Se você tivesse que dar uma nota para você, um jogador ali que princípio pode virar treinador, seria a nota o quê? Qual seria a nota que você daria? Assim? Uma nota Eu como, jo- 10? eu como jogador, Bem, no futsal nota 5, no futebol nota 9. opa, caramba. No, fu- no, Você no, acabou, fu- você no acabou não futsal, continuando ali no futebol por conta de quê? Qual foi os percalços ali que você eu, pode colocar isso? não entendi a tua pergunta. Você falou como jogador de campo, né, nota 9 e no futsal nota 5. Você, o que é que você acha que realmente aconteceu assim para você não ter continuado na carreira de jogador de futebol, por exemplo? Por eu não ter sido atleta, né? Eu fiz a transição muito rápida ali, dos 14 anos aos 19 para o futebol de campo. Tive grandes oportunidades em duas boas equipes do futebol catarinense. Tive
momentos importantes, mas eu nunca fui atleta, né? Eu acredito que para virar jogador profissional tanto no futsal quanto no futebol, aliás, em qualquer modalidade, né? Você tem que ter uma vida regrada, uma vida tem que abrir mão de muitas coisas e na época faltou um pouco de orientação para mim também, não tive uma orientação adequada para poder seguir esse caminho. No futebol eu tinha muito mais condições de jogar do que no futsal e acabei desperdiçando uma chance de ouro na época de poder ter me tornado um jogador profissional com uma, uma certa qualidade e poder dar uma vida, quem sabe, melhor para as pessoas da família, mas não tive cabeça, não fui atleta e todo mundo paga um preço na vida, né? E aí enxerguei que não era mais aquele meu caminho, daí retornei para o futsal. Show de bola. É, aprofundando mais aí do que você falou aí, Vini, o que é realmente ser um atleta para você? Por exemplo, você viveu uma coisa que você se assume, né, que você falou, cara, eu não fui atleta, eu levei uma vida desregrada e realmente não ia demorar, se fosse, não ia demorar muito tempo, pela forma que você Uhum. mesmo falou. Que é, ao seu entendimento, ser realmente um atleta, para muita gente está nos acompanhando aqui, que está iniciando o esporte, que está dentro do esporte, mas às vezes está perdido, e a gente sabe, às vezes a gente fica sabendo, né, de várias coisas, de atletas que já estão dentro do rendimento, mas estão perdidos. O corpo está na quadra, mas a mente, os pensamentos já estão, sabe, em outro lugar, né, coisas que a gente já sabe sobre si. Como é que é ser um atleta para você? Assim? Primeiro é ter paixão pela modalidade, né? Ter paixão pelo jogo, ter paixão pelo treinamento, se dedicar ao máximo nos treinos, saber que o melhor treino muitas vezes é a recuperação, é dormir cedo, é se alimentar bem, estudar sobre as coisas que você faz no dia a dia, estudar sobre seus adversários, estudar sobre suas características, ouvir aquilo que o treinador passa, ouvir o que o preparador físico passa, eh, saber cumprir as regras do clube, saber cumprir as regras do dia a dia, estudar, que eu acho que é muito importante, né, também, porque acredito que quando eu falo estudo, não falo só em estudo regular de escola, de universidade, falo em leitura mesmo, né? A leitura ela acaba desenvolvendo a tua parte intelectual e hoje em dia tem muita coisa que o jogo cognitivo ele te dá uma ferramenta a mais em relação a só quem tem o jogo técnico e não consegue ter entendimento de jogo, então é ser mais completo, né? Ser regrado, saber que a vida de atleta ela é curta e nesse período a dedicação ela tem que ser integral àquilo que você vai fazer. E como surgiu essa questão de ser treinador? Foi esse cara deles assim, ou houve algumas referências que te ajudou a impulsionar que você poderia realmente ter essa carreira brilhante que você tem? Como começou esse teu despertar nessa área de ser treinador? Então, eu voltei pro futsal, né, aos 19 anos e aos 18 anos e conheci um amigo que na época é ainda uma referência para mim, que é o Luiz Carlos Furlão, jogador de futsal multicampeão da minha cidade. E acabei indo jogar sub-20 com ele e ele nas categorias menores ele precisava de uma pessoa para auxiliar, né? E em vários momentos ele percebendo que eu o ajudava mais em ideias de jogo, em ideias táticas do que jogando propriamente dito, ele assim, ah, vamos, quem sabe tu abraça esse desafio comigo. E aí acabei ficando um ano ali auxiliando ele, depois entrei para a Universidade de Educação Física e acabei abraçando um projeto no Colégio Sedup, né, que era uma escola que tinha categoria sub-15, sub-17, acabei como acadêmico assumindo essas categorias. Depois a universidade montou um projeto, né, grandioso, com alunos atletas e através do professor Silvio Ávila Júnior, que era professor de fisiologia do exercício, que também gostava de esporte, ele me fez o convite para assumir como treinador principal e acabei assumindo. E aí nós tínhamos ali em Criciúma, sou da mesma cidade do Marcos Corato, né, o Pipoca, e ele estava voltando do Carro Toledo da Espanha,
e encerrando a carreira dele, e ele entrou em contato comigo e foi meu atleta ali por 4, 5 meses. O Pipoca foi meu jogador por 4, 5 meses, e depois acabou recebendo o convite do PC para assumir a auxiliar da seleção brasileira, e ele ficou de gestor no nosso projeto da universidade. Então, e aí entra o meu segundo mestre, né? Que meu primeiro mestre foi o Vando, e aí entra o meu segundo mestre, que é o Marcos Forato Pipoca, que me abriu muitas oportunidades e me deu um presente de trabalhar com o Zego, né? O Zego é, o Zego é o pai do 4-0 no mundo, né? Eu sempre falo, né? Você chega na Espanha, aqui na Polônia, na Itália, na França, todo mundo sabe quem é o Zego. E muitos profissionais do Brasil não sabem quem é o Zego, né? E o meu primeiro trabalho dentro da universidade, na cadeira de futsal, foi sobre o Zego. Olha só como esse mundo é maluco, né? E peguei um livro dele, né? Depois o falecido Ricardo Lucena também foi um grande treinador, citava muito o Zego numa uma das suas obras. E eu acabei fazendo trabalho sobre o sistema 4.0, no qual o criador era o Antônio José de Azevedo, né? Popular Zego. E 6 anos depois eu estava trabalhando junto com ele. Então, olha como esse mundo é louco, né? E através do Pipoca, e aí iniciamos um projeto profissional de futsal na cidade de Siderópolis, que é a cidade que o Pipoca já havia jogado. Eu já havia jogado nessa cidade também, através do presidente Vânio Nava e o Peia Feltrin, que são dois caras que também são os meus padrinhos fora da quadra. E como eu te falei anteriormente ali, a gente fez uma campanha histórica em Santa Catarina. E em 2007 a gente conseguiu fazer a primeira final, que foi a primeira final da Arena Jaraguá, contra a Malve de Falcão e companhia, Ferretti, o Marcos Moraes, o Marcão Auxiliar, que foi meu treinador também na Anjo Química Futsal, em 98. Pô, aquele timaço, né, de Ari, Valdim, Falcão, Thiago, pô, depois veio Lenísio, Márcio, meu Deus do céu. E a gente decidiu um campeonato lá para 8.900 torcedores, né? E até depois do jogo, o Ferretti veio me dar um abraço, né, e falou assim: professor, posso te falar uma coisa? A gente ganhou o título, mas o campeão moral dessa competição é você, é a sua equipe. Porque ninguém imaginava que vocês, com uma equipe com uma estrutura mínima, conseguiria fazer o que vocês fizeram esse ano nessa competição. Então, ali foi a primeira vez que eu, aos meus 20, acho que 28, 29 anos, aparecia em uma grande competição para o nosso estado, para o Brasil, até porque o jogo aquela edição dos Jogos Abertos, ela foi transmitida pela Rede TV para o Brasil inteiro. Então foi uma final que ela é histórica, né? Ela marcou a meu início de carreira. Todos os atletas daquela equipe, eu tenho muita gratidão por todos eles, por todos eles. Eu sempre falo, né? O Dudu, que é um menino lá de Lages, ele fez o gol mais importante da minha carreira como treinador de futsal, quando a gente eliminou o Florianópolis por 1-0. O passe que o Johnny, que é goleiro do Pato hoje, foi atravessar na meia quadra, eu falei pro Dudu, ele pode atalhar o passe que ele vai baixar, o gatilho dele é que ele baixa a cabeça, ameaça o chute e dá o passe. Ele foi atravessar o passe, do roubou a bola, faltavam 2 minutos, a gente fez o gol por cima, ganhamos de Florianópolis 1-0. Então, ele fez o gol mais importante aí da minha carreira. Não tem como eu esquecer desses garotos lá de Siderópolis, né, que foi ali que tudo começou, né? Acho que foi a grande vitrine para o meu desenvolvimento inicial, foi essa final contra a grande equipe de Jaraguá. Que maravilha, cara. São essas histórias assim que a gente escuta, né, Júlio? Que a gente faz que você vive, que vale a pena passar pelo trabalho árduo, silencioso que vocês vivem, né? Você falou de referências aí do Ferretti, do Sorato, do Pipoca, né, nosso amigão também aqui. Só de lendas, né, cara? E o quanto você soube aproveitar, né? Quando eu falo sobre aproveitar, porque às vezes a gente recebe pessoas assim que têm grande nome, grande conhecimento, mas às vezes a gente deixa passar. Você, além de ter pegado todo esse conhecimento, eu vejo que existe uma gratidão enorme, isso dá para ver no teu olhar, nas tuas palavras, né? Do quanto eles, indiretamente ou até diretamente, contribuíram para o cara que você é. O quanto essas pessoas fazem parte da tua história, né, Júlio? De uma forma bem nítida, né?
Acho que é gratidão, né? A gente tem que ter gratidão nessa vida, a gente daqui a gente não leva nada. Temos que ter gratidão a todos aqueles que estenderam a mão e eu sou um profissional, sou um ser humano que eu tenho facilidade de aprender com todo mundo, né? Eu aprendo com os meus jogadores diariamente, aprendo com meus filhos, aprendo com a minha esposa, aprendo com todos que convivem comigo. Eu sou um pouco, sou falante, mas eu observo mais do que falo, né? Porque acredito que a visão e a audição, elas são ferramentas importantes para a gente capturar as coisas boas, as coisas produtivas. Então, a vida é isso, a vida é a gente aprende para depois ensinar, né? Então, essa cadeia de aprendizagem e ensinamento, ela é fundamental. Maravilha. Antes de a gente falar um pouco, né, de tu entrar no alto rendimento, de tu realmente assumir, Uhum. você assumiu, a gente já falou um pouco da academia. Você tem alguma história, Juninho, no teu princípio ali do esporte, como a gente falou da tua chegada no esporte, né? Como o esporte se apresentou para você. Tem algumas histórias marcantes, assim, que você se lembra que fez parte dessa tua trajetória, que foram pedras, a gente fala que foram pedras, mas né, foram pedras para calçamento para a gente poder passar, né? Para você poder andar. Teve alguns fatos assim, que te marcam esse teu início no Tem uma história esporte? que eu quase perdi meu casamento. Tem uma história que é bacana, assim, no começo da minha carreira, né? Eu tive um diretor que contratou um atleta, né? O atleta era casado, e não é Siderópolis, tá? Senão a pessoa fala, foi Siderópolis. Não, não foi. E esse atleta veio para trabalhar conosco e o diretor falou, agora não tem onde ele morar. E aí acabei colocando ele dentro da minha casa, né? Coloquei ele com o atleta e a esposa, ficaram acho que 2 meses na nossa casa. E aí depois a gente conseguiu arrumar um apartamento, só que o apartamento não tinha mobília. E eu acabei pegando o cartão de crédito da minha esposa e meio que mobiliei o apartamento, né? Apartamento para atleta. E a minha esposa, poxa, você deve ter outra família, é impossível. E aí teve uma greve do banco na época e acho que atrasou uma parcela, uma coisa, um troço desse. E ela ficou extremamente desconfiada. Eu falei, pô, daí tive que contar a história para ela. Poxa, mobilei o apartamento, ela. E eu tô até hoje para receber o dinheiro. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque foi um aprendizado para o casamento, para a gente, tudo que for fazer na vida, como é quando a gente casa, o pacote é completo, né? A gente tem que dividir as informações e se aconselhar com quem vive com a gente do mesmo, embaixo do mesmo teto. E também tenho certeza que eu fiz um grande favor para o clube que eu estava na época, mas também ajudei o garoto que estava com a esposa aí, e deu tudo certo, com um atleta fenomenal, que me ajudou bastante e teve uma carreira brilhante dentro do futsal. Mas a história é curiosa, né, cara? E tem bastante. E quantas vezes, cara? Quantas vezes a gente às vezes passava, ia jogar em algum determinados locais e alguns diretores davam dinheiro contado, às vezes o atleta precisava fazer uma refeição a mais, aí o treinador ia lá, passava o cartão, o preparador físico ia lá, passava o cartão. Ah, mas tem uma história que ela é muito, assim, bem rapidinho, ó. Sim. Nós fomos jogar o Campeonato Catarinense, acho que foi contra Canoinhas, que também havia subido para a Série Ouro, e era muito longe a viagem. Eu falei para o meu diretor, essa viagem aqui a gente vai ter que hospedar antes, a gente vai ter que pelo menos um dia antes para poder reconhecer a quadra, uma viagem longa, tal, 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 tal. E aí chegamos numa cidade, acho que era Três Barras, eu estou equivocado no nome da cidade, é Três Barras. E aí fomos, eu e meu preparador físico fomos dar uma caminhada na cidade, cidade pequena, tal, 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 e entramos no bar. Quando a gente entrou no bar, ficou todo mundo olhando com a cara feia, tal. Mas até então, antes da chegada no bar, só para você ter uma ideia como é que é a história, o meu diretor disse assim, vocês vão ficar hospedado numa chácara, num hotel fazenda. E a gente achou meio estranho esse hotel fazenda, né? Porque o hotel fazenda a gente pegou,
Era uma construção circular, espelho no teto, espelho na parede, cheio de espelho e tal. Eu falei, cara, isso aqui tá estranho. Três por quarto. E aí, beleza. A gente se hospedou ali, deixamos tudo e fomos dar uma caminhada na cidade, né? E os caras, eu perguntei pro dono do bar, o que que tá acontecendo? O time que a gente não vai jogar não é da cidade de vocês, não tem rivalidade nenhuma. Não, é que, poxa vida, vocês acabaram tirando a diversão dos caras da cidade, né? Mas que diversão, pô. Nós vamos trazer alegria para os caras da cidade, nós vamos jogar no ginásio com vocês contra outra equipe. Não, não, é que lá onde vocês estão hospedados era a casa da Luz Vermelha, o diretor de vocês loucou e tirou as meninas tirou as meninas da cidade. Então a gente ficou hospedado numa casa de prostituição. Pô, tá louco. Que loucura, cara! Meu É, coisa do futsal, coisa do futsal. Deus, isso, cara. Vocês não tinham dado nem imaginava que Nem, isso nem, aqui pa- ou tinha alguma nem forma. passou pela cabeça, não passou pela cabeça. Aí depois que a gente foi ver, cada quarto tinha espelho e tal, e aí no meio da construção tinha lá aqueles mastros de polidense, sabe? Tinha uns três, quatro mastros de polidense numa sala. Eu falei, cara, isso aqui era uma zona mesmo, meu amigo. E aí eu digo, não, não, coisa do futsal, né? São coisas que a gente fala assim, realmente a gente viveu futsal, né? É os perrengues, como a gente fala, né? Viu É, tem bastante coisa, tem bastante coisa. Tem uma semifinal de uma Copa Santa Catarina, nós de Florianópolis. E o jogo tava 4-4, né? Florianópolis tinha um time, poxa, Antônio, Lacal, Alvim, o Ney, que é preparador de goleiros hoje da Crona. Poxa, um jogo pegado, faltavam 4 minutos e eu pedi tempo técnico para arrumar o goleiro linha e pedi pro meu mordomo, né? Naninho, vai lá no vestiário pegar a camisa do goleiro linha. E nada desse cara vir, nada desse cara vir, nada desse cara vir. Aí ele assim, aí ele voltou. Professor, para que que tu quer o goleiro linha se a gente já tá empatando assim, meu amigo? Tu vai lá e pega, tu tens 1 minuto para pegar essa camisa. A gente tem 1 minuto para jogar. Faltava 10 segundos, ele apareceu com um calção na mão e falou assim, ó, não achei a camisa 5 do Thiago, o calção não serve, professor. Caímos fora da final. Poxa vida. Nessa hora Teve não dá muita vontade de dar, história. nessa hora não dá vontade de dar risada, não, cara, que tá, Ah, eu queria matar o cara, na verdade, né? Eu tenho uma com o Marcos Moraes que eu acho que ele nem lembra. Sabe o Marcos Moraes que foi auxiliar do Ferret, o sim, Marcão? Marcão, Eu cara, tenho uma dele, muitas eu, histórias. eu tenho uma, eu tenho uma dele que é fenomenal. Ele é assim, Juvenil, vai lá no mercado para mim comprar umas laranjas. Fui no mercado comprar umas laranjas para ele, né? E ele havia esquecido a prancheta no jogo. Ah, descasca uma para nós aí. E aí descasquei uma laranja para ele. E a laranja tem a parte que é amarela e a parte que é branquinha. Aí ele assim para mim, faz 10 soldadinhos aí, 10 jogadores aí, de amarelo, 5 de amarelo e 5 de branco. Como é que é? Assim, faz 5. Aí peguei, cortei para ele tudo certinho. Chegamos no vestiário, tinha uma quadra desenhada no chão, ele usou a minha casca de laranja para fazer os bonequinhos. É, Cara, não, essas histórias aí, que todo mundo me cobra, né? Poxa, Juninho, você nunca escreveu um livro, você nunca escreveu um livro sobre tática, sobre técnica, assim, não, gente, eu não tenho essa facilidade, não tenho esse dom que outros companheiros de trabalho têm. E aí, em 2013, 2012, quando fui para o futsal iraniano, eu não tinha nada para fazer, eu comecei a escrever essas situações, né? Comecei a escrever essas situações. E continuo escrevendo ainda, então acredito que eu tenho um plano aí de 2028, começo de 2028, 2027, poder lançar um livro sobre essas questões que aconteceram e acontecem nos bastidores do futsal. cara, eu já vou te adiantar. Quando a gente, eu quero mais resenhas dessas aí, dessas inéditas aí, daqui a pouco mais uma vez. Cara, quando eu falo do Marcão, cara, eu sempre, a gente trata aqui como especial. Cara, é incrível. Todas as pessoas que tiveram com o Marcão têm duas ou muito mais resenhas, cara. Ele trocar o nome, a gente sabe deixar. Cara, e outra coisa, o cara que conhece mais resenhas do Marcão se chama Humberto. Esse é um dos caras que Aham. imita o Marcão
E ele lembra os detalhes de cada história, cara. Por exemplo, Tem uma ele, deles, viu, Kaique? de ele olhar por Tem, aí, o Lenício, de botar o nome Arício. E aí, cara, é aham. loucura. Tem uma dele que é fenomenal também. Ele morava embaixo na concentração do Criciúma, lá do estádio Liberto Wilson, né? Ele era nosso treinador. E aí cheguei para treinar 9 horas na academia. Ele assim, Juninho, tu que entende um pouquinho de computador, tem computador em casa? Sim, tenho. Tu entende de computador? Sim, alguma coisa a gente pode auxiliar. Rapaz, meu computador não liga, cara. Não liga, não liga, não liga, não liga, não liga. E vou ali, aperto ali no transformador dele, a luzinha, eu acho que queimei, cara. Deu uma trovoada ontem, eu acho que queimou. E aí fui no quarto dele e eu assim, tá, Marcão, liga o monitor aí. Tu não tá vendo? Eu tô botando o dedo aqui, não liga? Tenta ligar o transformador. Também não liga, não liga. Poxa, eu fui olhar do lado, cara. Ô, seu Marcão, como é que tu vai ligar o computador se ele não tá na tomada, cara? É, cara, cada história que olha. O É, é, Marcão é figura. Figura, figura aproveitando, sensacional. aproveitando que você falou do Marcão, Juninho, inclusive a gente tem uma gravação com ele, um podcast, tem, ele, a gente fez oportunidade bacana para ele, que ele merece também, um cara, uma figura que a gente sabe da resenha, mas é um Lenda, cara que. Eu falo que o nosso futsal sente saudade do Marcão. Não sei se vocês concordam. Um cara assim lenda. como ele. Né? Faz realmente falta um cara como o Marcão, não só um cara alto astral, mas que saiba conduzir, é um cara competente, é um cara que precisa ser sério quando é sério. Falta o Marcão na nossa modalidade hoje em dia. Falta porque o nosso esporte ele tá muito burocrático. Nosso esporte ele tá muito burocrático, ele tá muito acadêmico, ele tá tomando uma linha que ela é importante ter, mas a gente não pode perder a essência do nosso esporte. Então, o Marcão é um cara muito competente, assim, né? O Marcão é um cara que tem a parte tática, tem a parte técnica e também tem a parte de gestão, né? Que é o que ele tem o combo, o Marcão tem o combo, é um cara histórico e falta sim, faltam profissionais desse nível dentro da nossa modalidade. E é como eu te falei, né? Nosso esporte ele está perdendo um pouquinho da magia, um pouquinho daquela irreverência, está perdendo um pouquinho dessas situações por a gente entrar numa linha que eu acho que está fugindo um pouquinho da característica que é a essência do brasileiro. Obviamente, não entrando em detalhes, né, Juninho? Quero também que você não precisa, né? Obviamente, se você quiser, você fica à vontade, mas a gente não quer que você entre, né? Situações que sejam agradáveis. Mas observando os seus comentários aqui, observando o atual cenário do nosso futsal brasileiro, isso te faz distanciar mais ainda de um possível retorno a futuro. Obviamente, claro que a gente vai falar das tuas prioridades, né? Falar daqui a pouco, né? Está vivendo aí na Polônia, o objetivo realmente que tu almeja, mas essas coisas que têm acontecido no nosso futsal brasileiro, ela te distancia ou não te abala muito? É bem tranquilo. Não, 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 não me distancia, não, muito pelo contrário. Me produz ainda energia para eu retornar. Não agora, né? Mas eu, obviamente, que quero. Agora acabei fazendo uma renovação de contrato aqui para mais 2 anos, mas ainda quero retornar para o meu país e ainda tem muita lenha para queimar no nosso futsal brasileiro ainda. É um dos objetivos que eu tenho. Não sei em que período vou retornar, só sei que isso vai acontecer, entendeu? E até porque ainda tem muita coisa para contribuir com o futsal brasileiro. Tenho ainda que produzir bons trabalhos e muito pelo contrário, isso me motiva cada vez mais voltar mais forte, mais maduro, mais preparado, mais organizado e contribuindo de uma forma direta para que nosso futsal ele não perca a essência de jogo. Você acha que mudou muito, muito mesmo desde a tua última passagem aqui para hoje? Todo ano modifica, né? E tem coisas que a gente pode ver que são para melhor, outras para pior, outras.
enfim. Mas cada um tem sua verdade, né? A minha verdade é uma, a tua verdade é outra. E de uma coisa eu tenho certeza, o Brasil é um país que tem ótimos profissionais em todos os setores da comissão técnica, tanto fisioterapeuta, quanto mordomos, quanto preparador de goleiro, preparadores físicos, treinadores. Assim também como em outros países também existem ótimos profissionais, né? Cada um dentro da sua linha. Só que algo que às vezes me incomoda muito é que a gente, em determinado momento, tá perdendo muito pelo fato de tentar criar uma linha que não é nossa. Eu acredito muito que nós temos que obedecer às nossas características. É muito parecido com quando eu cheguei aqui na Polônia, né? Quando eu cheguei aqui e quando eu também fui para o Irã. Ah, mas o nosso, assim, gente, se vocês quisessem jogar da forma como se joga aqui ou como se joga lá, vocês deveriam trabalhar com outros profissionais. Eu venho trazer uma ideia diferente do que é feito aqui, do que é jogado aqui. Eu venho trazendo uma carga de trabalho, de treinamento e de jogo do meu país, como é jogado lá. Eu acredito que isso é o que vai gerar resultado, isso é o que vai. A surpresa, ela vai causar um certo desconforto no começo, né? Uma novidade, na verdade. Vai causar um desconforto, mas a surpresa é que a gente vai colocar algo diferente. Mas assim, tenho acompanhado a Liga Nacional, tenho acompanhado os jogos dos campeonatos estaduais, tem muito garoto bom surgindo por aí, tem muito atleta bom, tem boas equipes, poxa, tem grandes treinadores do futsal brasileiro, e eu acredito que essa essência de jogo da gente ter mais, do atleta ter mais tomada de decisão, mais liberdade para jogar, acredito que ainda nós temos ótimos profissionais aí, inclusive na Liga Nacional, e não vão deixar essa essência morrer. Maravilha. Bom, você teve passagens, né, aqui no Brasil, aqui pelo Penal, Campo Mourão, Passo Fundo, né, e os principais, né, que a gente comentou aqui. Copa Grinho, Isso, exatamente. Já até esqueci de anotar aqui. Esses clubes que você passou aqui no Brasil, quais são os momentos especiais em cada um desses que a gente citou, assim, que você se recorda, os momentos mais bacanas, e obviamente aqueles momentos também que você vê como, naquele momento como, uma adversidade, mas que foi algo normal da profissão. em todos os clubes que eu passei, algum legado ficou, né? E em todos os clubes que eu tive liberdade para poder trabalhar, a gente conseguiu conquistar bastante títulos, bastante títulos. E não é diferente aqui na Polônia. Aqui o clube me dá muita liberdade de trabalho, de escolha, e acredito que quando a gente consegue desenvolver um trabalho com mais liberdade, sem muita interferência, a gente consegue ter um êxito maior, né? Então, dito isso, todos os clubes eu tive bastante felicidade. Uns conseguimos transformar o jogo em título para o clube, né? Foi o armário das agremiações, outros não. E muitas vezes o diretor ele julga o teu trabalho pela conquista, que é importante também. Eu acredito que é importante, que a essência do clube é essa, né? Quando chega no profissional, é você colocar troféu na sua prateleira. Mas assim, tem algumas frustrações pessoais de clubes que eu passei, por N fatores, né? O principal deles é muitas vezes a gente não ter a liberdade que deveria ter para poder desenvolver o trabalho. Mas isso contribuiu bastante para o meu desenvolvimento como pessoa, como profissional. Tenho gratidão a todos os clubes que eu passei, tenho respeito por todos os clubes que passei e tenho certeza que eles também foram importantes no meu crescimento e poder chegar aqui no continente europeu e também eu poder deixar minha contribuição. Antes de você ir para a Polônia, você teve uma oportunidade no Irã, Sim, 2011, 2012, né, nessa base, é, é, nessa data. sim. Eu queria que você contasse para a gente se você imaginou que esse convite chegaria, como é que foi uma surpresa, como é que a família recebeu, porque uma coisa, né, Uhum. é você estar no seu país,
com as pessoas próximas, outra coisa você está do outro lado do mundo, literalmente. Uhum. Aonde, quando a gente fala Irã, quando fala Iraque, né, a gente teve aqui o Cacau, quando ele era treinador da seleção do Iraque, e até eu brincava com ele, né? E não sei se, acho que a gente até falou isso na gravação. Quando a gente fala Iraque, já lembra logo de guerra, já lembra logo de bomba, já lembra dessas coisas. E, inclusive, foi uma das coisas também que a gente trouxe ele aqui para explicar que não tem nada a ver. Inclusive, agora o Banana, o Banana, né, fez uma campanha espetacular pelo Iraque, né? Infelizmente, a Uhum. gente acabou perdendo o nosso amigo Marcelo Galli, uma fatalidade, né? Uma coisa Verdade. sem tamanho. Ah, fiz fazer o quê, né? É, contou, né? Que, cara, ele foi através disso, principalmente, que eles entenderam que o povo é um povo que ama, um povo que realmente é acolhedor, um povo que chega junto em todas as situações, né? Inclusive falando o que aconteceu com o Marcelo, na época do Marcelo ali, né? Vários atletas, meu amigo, pularam, cara, para socorrer o cara, nem tava nem olhando para o perigo, tava nem olhando para a Uhum. situação. Então, isso também aconteceu muito contigo nesse primeiro momento do Brilhante. Houve um acolhimento muito grande, né? Como é que foi essa tua transição do país, né? Do país onde você tem a sua família, tem todo mundo seus amigos, para ir para o outro lado do mundo? Como é que foi esse convite? Como é que foi esse desafio para você lá, aqui para Polônia? Foi através o Pipoca foi jogar com a seleção brasileira em Isfahan, né, que é a cidade que eu treinei o Guide Pastão, o clube lá. E eles estavam atrás de um treinador, queriam o Pipoca, mas o Pipoca tinha um compromisso com a seleção brasileira, entraram em contato com outros profissionais do Brasil, e eu também participei dessa seleção de profissionais, né? Então, através do Pipoca, consegui ir para o Guitipassan, que é um dos maiores clubes do continente asiático. Lá também a gente conseguiu o título, conseguiu ser campeão. E o choque cultural ele é tremendo, né? Porque eu venho de uma família de muitas mulheres, né? E você chegar num país onde a mulher ela tem uma certa restrição para desde andar na rua até de andar no meio de transporte, de estar numa praça de alimentação de um shopping, de não pegar o mesmo táxi, de você não poder abraçar, andar de mão dada. Enfim, o choque cultural ele foi tremendo. Mas o Irã é um país rico, bonito, culturalmente de uma carga cultural gigantesca. Eu tive o prazer de morar na cidade onde foi confeccionado o primeiro tapete persa, né, da antiga Pérsia, da história. E é um país seguro, seguro. O futsal lá é um esporte extremamente desenvolvido, com grandes jogadores, com grandes profissionais. A liga deles é uma liga extremamente forte, o ginásio sempre com 3, 4, 5, 6 mil pessoas. Porém, o regime atrapalha bastante, né? Que poderia ser uma potência mundial e esportiva, econômica e entre outras situações. E o regime que eles vivem acaba oprimindo bastante, né? A situação individual, a situação das pessoas. É algo que me deixava meio bem chateado, bem constrangido, mas foi uma experiência sensacional, foi uma experiência fenomenal e foi um capítulo muito interessante da minha caminhada dentro do esporte. Obviamente, né, ter passado pelo Irã, esse mesmo processo que aconteceu para você ir para o Irã, aconteceu também com a Polônia. Marcos Sonato também teve participação nisso também. Ele foi consultado, né? Outros profissionais também foram contactados, né? Do mundo inteiro, espanhóis, portugueses, e o diretor da minha equipe aqui acabou optando por me levar, né? O Paulinho e o Rogerinho da Forgero, não é a empresa que me agencia, né? Na verdade, eles são meus parceiros. Eu sou da New Futsal, que é do Pepe Arraes, fazem 12 anos. E o Paulinho e o Rogerinho foram dois parceiraços aí que acabaram me indicando para o futsal polonês.
O, o Pipoca foi consultado, o diretor acabou conversando com ele, né, para saber da. Eu participei de uma entrevista e, e foi muito bacana porque as ideias do clube naquele momento, né, eles, elas batiam muito com o objetivo de vida que eu tinha profissional, que era algo que eu buscava já há algum tempo. Então, tudo casou, né? E foi tudo muito perfeito e os resultados, eles vêm aparecendo ao longo das jornadas que a gente vem trabalhando firme aqui. Quebramos todos os recordes possíveis aí na primeira temporada. Estamos agora na luta na segunda temporada para tentar repetir tudo aquilo que foi feito nos nossos primeiros 2 anos aqui. Esportivamente, Juninho, você teve. Como é que você. Como é que, quando você chegou aí na Polônia, na equipe aí, qual foi os principais desafios que você teve de forma esportiva? Assim, você pode situar para gente? Adaptar aquilo que a gente pensa do jogo sul-americano, do jogo brasileiro, né? Com aquilo que eles jogam na Polônia, né? Que a Polônia é um jogo muito físico, os jogadores são muito fortes fisicamente, tem boa qualidade técnica, mas tentar modificar, principalmente na situação de ataque, algumas situações que a gente acha que é fundamental para o jogo do futsal, né? Ter um futsal mais jogado, mais elaborado, para ter um jogo onde a qualidade técnica do jogador também ela sobressai nos vários pontos da quadra de jogo, trabalhar mais a questão tática individual do jogo, né? Que aqui eu encontrei muita coisa tática coletiva e acredito que o processo do jogo tático coletivo, ele precisa ter um início, né? O início dentro daquilo que a gente entende a tática individual, né? Então, sou um treinador que gosto muito do jogo de dupla, né? Minha formação foi toda ela em cima disso, de trabalhar as dualidades do jogo. Então, aos poucos a gente conseguiu casar isso na equipe. Eu também tenho aqui um segundo treinador que eu não uso ele como segundo treinador. Para mim, ele é treinador da equipe como eu, que é o Sérgio Neves, um português. Trabalhou muito tempo nos Emirados Árabes. É um jovem treinador que está conosco aqui na comissão técnica e é um cara que também gosta dessa essência do jogo. Então, a nossa dupla acabou casando muito bem. A gente conseguiu aí ter resultados expressivos aí nessa primeira época. Na segunda época, a gente já iniciou também com títulos e a gente, cada ano, a cada jornada que vai passando, a gente tem melhorado bastante a essência do jogo, que eu acho que é a principal base para que nós possamos aí ter sucesso na sequência da temporada. Maravilha. E já mostra que você literalmente chegou com tudo, né, cara? Com muito mérito, com muito trabalho, com muita dedicação. Você pegou um cenário diferente, né? Pessoas de outros países, né? Pessoa de um lugar, pessoa do outro, para você juntar e Uhum, implementar a filosofia, mérito total a você, obviamente, tua comissão também. E ao clube que te deu essa liberdade, né? Que também tem isso, né? Tem essa via também que é interessante também para dar uma facilidade e deixar o profissional mais à vontade. Na tua campanha ali foi 34 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Foi um ápice assim incrível, né? a campanha da história, né? Então, os números eles não mentem, né? A gente, acho que se não estou enganado, ficou no top 3 ou top 4 da Europa em matéria de, de número, né? Na época, na temporada. E também iniciamos o ano, né? Iniciamos essa temporada com o título da Supercopa, né? Que também é uma competição que o clube ainda não tinha esse título, né? Fizemos uma ótima Champions, caímos num grupo muito difícil, né? Com o Anderlecht, com os Alguires e com o Cartagena. No sorteio, a gente acabou dividindo a liderança com o Cartagena, né? A gente não perdeu nenhum jogo, fez uma ótima campanha. A gente acabou, não vou dizer tendo o azar, né? Mas pegamos o Semei na fase eliminatória. A gente conseguiu empatar o jogo lá em Semei e dentro de casa abrimos 2-0
A gente acabou perdendo um pouquinho da concentração, um pouquinho do foco nesse jogo e acabou sendo eliminado, né? Mas foi um jogo, foi uma competição histórica, principalmente pelo fato de quando a gente jogou contra o Anderlecht no nosso ginásio aqui na Grande Arena, são para 14 mil lugares, nós tivemos ali 10.380 torcedores, o maior público da história da UEFA na fase regular de competição. Então, nosso clube ele vem trabalhando com números, vem fazendo história dentro do futsal, não só polonês como europeu. E é um clube jovem, já com uma projeção gigantesca. E eu tenho certeza que a gente continuando com esse planejamento, com essa execução, com essas correções que a gente vem fazendo diariamente aqui, eu tenho certeza que o clube vai ter resultados expressivos ainda mais lá na frente. Sensacional. Se você tivesse que descrever, Juninho, ou descrever, obviamente, contar um pouco pra gente, como é que tu pensa o futsal, cara? Como é que é o DNA, que tu acredita, assim, do teu jogo, daquilo que tu acredita, da tua metodologia, para a gente entender um pouco mais dessa tua carreira tão vitoriosa. Os dois pilares fundamentais do jogo, né? Defesa e ataque. Então, minhas equipes sempre tiveram defesas sólidas, né? Tanto é que agora a gente ainda é a melhor defesa do campeonato, como foi na época passada. Na Champions, ali na fase regular, a gente teve a melhor defesa da competição. Defender bem, gosto de formar jogo de ataque, jogo de dupla, né? Gosto de casar as duplas, das dualidades. Gosto do jogo técnico. Acredito que o jogo ele é a gente inicia o jogo de ataque para gerar pequenas e grandes vantagens, né? Então a gente trabalha bastante em cima disso. O jogo é formado por fragmentação de jogo nos vários setores da quadra, então o objetivo da gente é sempre estar gerando dúvida e pequenas vantagens, dúvida e pequenas vantagens, e o atleta conseguir da parte tática individual subtrair o melhor, tirar o melhor dele naquele momento do jogo, fazer o que o jogo pede para aquele momento. A gente trabalha muito isso, né? O jogo do futsal polonês é um jogo muito direto, né? Um jogo muito que busca-se muito o jogo de pivô de uma forma direta, sem uma elaboração de jogo. E a gente veio na contramão disso, né? A gente veio com a ideia de colocar um futsal mais universal, mais, mais elaborado para que o atleta possa desenvolver a sua parte intuitiva em vários pedaços, em vários momentos do jogo. E acredito que o pilar emocional também hoje ele é fundamental, né? Acho que o atleta tem que ter a parte mental muito forte. Fala-se muito em parte mental, em superação, eu penso um pouco diferente disso, né? Eu acho que tem que ter esse elemento, o atleta tem que ser competidor, mas o atleta tem que ter entendimento de tudo que ele faz, desde o dia que ele chega no primeiro treino até o desenvolvimento diário, né? O atleta precisa saber o porquê ele faz, o para que ele está fazendo e onde a gente quer chegar. Então, são vários elementos que a gente tenta colocar dia a dia, tentar deixar o jogador o mais completo possível para que ele possa ter facilidade para fazer seu jogo. Facilita, né, cara? Facilita, sendo uma coisa honesta, um atleta, com você mesmo, né? Não se auto-sabotar, como a gente fala, né, Júnior? E você colocar aquilo que você vê com eficiência, e como você falou, né? As duas temporadas que a gente tem também, quanto vocês são eficientes, têm sido eficientes no ataque e eficientes na defesa. É um time que você vê a sua cara. E isso não tem preço, né, Júlio? Quando você tem um time que tem Uhum. aquilo que você acredita, aquilo que você implementa, aquilo que você diariamente constrói junto com os jogadores e comissão, todo mundo, isso realmente mostra o quanto a equipe é uma equipe que é inconformada, não conformada. Né? É prazeroso, né? E também é importante você ter uma comissão técnica multidisciplinar, né? E dar para esses profissionais suporte também, e passar confiança para que eles possam desenvolver o seu trabalho, né? Porque eu sou apenas uma peça desse quebra-cabeça. Eu sou uma peça, né?
Cada jogador também está colocando a sua peça ali, a minha comissão técnica também. Então, é importante que todo mundo saiba que eles são, que todos nós somos importantes dentro do processo, né? Então, a gente tendo esse entendimento, eu acredito que a gente consegue, cada um deixando sua contribuição, cada um tem seu DNA, então a gente formamos uma equipe com uma ideia muito bem clara de onde quer chegar, de o que que tem que fazer, de como vai fazer para poder chegar nos nossos objetivos. Um dos teus objetivos também dentro do esporte também é treinar uma seleção, né? Você tem um É, objetivo também de participar da seleção. Como é que você vê isso? Hoje você se sente preparado para um convite ou você acha que ainda não é o momento, daqui a uns 3 ou 4 anos, não colocando uma meta assim, a gente está colocando por cima, mas não colocando a meta. Mas como sim. é que você vê hoje treinando a seleção? Hoje eu não estou preparado, né? Falta muita coisa ainda. Então, cada ano que passa, eu estou colocando um tijolo nessa construção. E acho que não é momento, eu ainda sou um treinador de dia a dia, tenho muito prazer em. Não me vejo trabalhando em outra situação que eu não possa estar montando meu microciclo de treino, estar vivendo o dia a dia, respirando o vestiário, respirando o ginásio, com aquela adrenalina mil, com frio na barriga ainda para poder entrar na quadra de jogo. Eu acredito que a minha personalidade ainda ela está formada para trabalhar em clube. E o meu objetivo maior como treinador é sim trabalhar no ciclo de uma seleção para quem sabe chegar no campeonato mundial. Só que, com toda a humildade do mundo, hoje eu não estou preparado. Se receber algum convite, não vou aceitar, porque acredito que ainda não tenho a preparação total e completa para poder assumir um desafio desse tamanho. Cara, parabéns, cara, pela tua humildade, pelo teu entendimento, porque a gente sabe que é difícil hoje em dia, né, Júlio? A gente é difícil. E você ter essa autoavaliação que você está apresentando aqui, é de uma extrema importância. A gente está falando aqui da seleção, mas isso é também do teu dia a dia, né? De tu entender o quanto precisa é, se atualizar mais, de buscar mais conhecimento, de você poder entender mais o jogo, de você se dedicar mais a isso. Não é só exclusivamente só da seleção. A gente está vendo nesse papo até agora o quanto você é um cara inconformado, né? E um cara que se autoavalia antes mesmo de haver uma avaliação de uma pessoa, né? Isso é algo muito louvável, cara. Parabéns aí por ter esse entendimento e de saber, certo? No Brasil mesmo, em outras oportunidades, eu já declinei de alguns convites de algumas equipes, no momento eu ter esse feedback, ter essa autocrítica de que era bater e voltar, né? Como foi na Copa Grill em 2014, quando eu fui substituir o PC de Oliveira, né? Naquela época eu fui contratado, mas depois enxerguei que eu não estava preparado para o desafio de uma equipe gigante como era a Copa Grill, tanto é que eu não tive sucesso. E óbvio que a gente é aquilo que eu falo, né? Todos os dias a gente tem que voltar melhor de onde a gente saiu, né? Na terça tem que ser melhor que na segunda, na quarta tem que ser melhor na terça, no próximo mês eu tenho que ser melhor do mês que já passou, no próximo ano, na próxima temporada eu tenho que ser um profissional mais completo do que eu fui na que eu deixei para trás. E assim vai, né? E acredito que o momento ainda, como eu te falei, não estou preparado, tem muita coisa ainda para viver dentro dos clubes onde eu tô, do clube onde eu estou trabalhando. E no momento certo vai chegar, no momento certo vai ser duradouro, vai ser bacana, vai ser prazeroso e vai ser legal, pode ter certeza. Eu tenho certeza disso, meu amigo. Eu tenho certeza pela tua competência, pela pessoa que você é. Eu acho que o momento certo vai vir, você vai saber, você vai te dar tranquilidade, né? Não vai te dar dúvida, e é isso que importa, cara. No final de tudo, né, Juninho? Isso que importa, te dar certeza e te dar tranquilidade. Sem dúvida, você vai ter isso. Cara, sabe que no esporte a gente não é eterno em nada, né? A gente não é eterno nem na vida, nem imagina no esporte. A gente não tem uma longanimidade, né? Cara, qual é o maior legado que você quer deixar na coluna? Você tem deixado um legado de títulos, né? Legado do teu trabalho e tal.
Mas você tem um legado que você pensa em deixar maior do que além dos títulos, obviamente? Então, assim, ó, eh, eu acredito que a semente já plantei aqui, que é de dentro de um futsal profissional, dentro de uma comissão técnica, independente do tamanho da sua comissão técnica, você deixar em cada setor que o profissional possa desenvolver seu trabalho, né? A gente sabe que cada país tem uma cultura, cada país tem uma maneira de levar. A Polônia é um país maravilhoso, é um país que tem um histórico de sofrimento gigantesco e a gente precisa entender o contexto, né, para poder ah, saber como chegar, o que fazer, o que tem que ser feito. Então, além do legado esportivo de conquistas, de diretriz de trabalho, acho que o principal é também deixar um pouco do calor que nós brasileiros nós temos, né? De um poder que a gente tem de unir as pessoas, o poder que a gente tem de trazer alegria para o dia a dia de trabalho. Eu acredito que isso também é um ponto forte, isso é algo que a gente tem trabalhado bastante e isso também tem gerado bons frutos dentro do nosso clube aqui. Cara, obviamente a gente fala da tua carreira na Copa, a gente também tem que comentar, obviamente, alguns assuntos que são, são tristes, né, cara? Que é principalmente aquele da sua mãe, que perdeu ali no jogo em 24. E foi bem nas finais, né, cara? Bem ali no jogo da final e tal, próximo ali. Eu queria que você comentasse, obviamente, fique à vontade, se você tinha vontade, não tem problema, você sabe que você está bem à vontade mesmo, aqui você pode ficar bem aberto quanto a isso, mas ela tem uma contribuição muito grande nisso, né? Você, hoje a gente comentando, imagina, quantas lembranças vem agora, né, João? Quantos momentos. Inclusive, eu sei também que ela pediu muito esse título, né, cara? Ela pediu muito essa medalha. Isso. É, quando eu vim para cá, a minha mãe, ela já estava passando por um momento delicado de saúde e eu falei, na última vez que eu conversei com ela, antes de vir para cá, eu falei, mãe, ó, se a mãe disser assim que eu tenho que ficar aqui no Brasil porque eu preciso estar mais perto da mãe, eu vou saber entender, vou deixar uma próxima oportunidade, ela vai aparecer e eu preciso ouvir, né, qual que é a ideia da mãe. Ela disse, não tem ideia. Vai, pois sempre tem o objetivo de vir trabalhar no continente europeu. E eu vou ficar firme aqui. Eu ainda quero ver meus netos crescer ainda mais e eu tenho certeza que vai lá e traz essa medalha para mim. Só que não deu tempo, né? E infelizmente ela acabou até falecendo de algo que ela não tinha, né? Não era a doença que ela tinha. E foi muito duro, muito difícil, porque eu recebi a notícia praticamente faltando uma hora para entrar em quadra no jogo, né? E eu estava numa cidade muito distante, no qual eu não conseguia encaixar voos para ir para o Brasil. E ela faleceu o- na madrugada e teria que já fazer o sepultamento antes das 3 horas da tarde. Eu também não iria conseguir chegar a tempo do sepultamento. A minha sorte é que minha esposa e minhas duas filhas estavam aqui comigo na Polônia, né, na época, né? Acho que é até coisa de Deus isso, né? Porque não sei se eu estivesse sozinho aqui eu conseguiria suportar tamanha dor, né? Mas eu tive muito apoio dos meus atletas, tive muito apoio da minha diretoria, da minha comissão técnica, dos familiares, dos amigos mais próximos, né? Então, o momento é difícil. Na hora falta o chão pra gente e a gente não consegue raciocinar, parece que o tempo para. O tempo realmente ele para. Eu nunca havia sentido isso na minha vida e é algo que mexe muito, né, com o sentimento da gente. Até dia desse eu estava vendo a reportagem do Bernardinho, né? Estava aquecendo a seleção brasileira e recebeu a notícia no momento do aquecimento que a mãe dele havia falecido.
E não é difícil, é uma notícia que ninguém está preparado para receber, né? Mas a minha mãe, ela foi uma pessoa muito iluminada, ela, ela foi uma pessoa que soube trabalhar meu lado emocional, soube trabalhar minha conduta, do que eu tinha que fazer para poder chegar no objetivo principal da minha vida, né? Pra ter uma ideia, minha mãe, ela negociava comigo os dias que eu ia treinar. Duas coisas que eram inegociáveis para minha mãe. Eu tinha que fazer uma modalidade esportiva, isso eu tô levando para meus filhos, desculpa, e tinha que estudar. E a minha mãe, ela me obrigava a ler um livro por mês. Só que não era só ler o livro. Para eu ganhar a minha carta de liberdade para poder treinar, eu tinha que fazer o resumo no mínimo em 30 linhas. Era o mínimo que ela me dava. Então eu lia, pegava na biblioteca os livros e quando eu terminava de ler, eu falava: "Mãe, terminei." Ela assim: "Não, terminou, mas eu quero saber se tu entendeu o livro. E não vale cópia." E aí eu tinha que entregar os resumos dos livros para a mãe para poder ter liberdade para ir treinar. Então, o que que ela estava desenvolvendo ali? Ela estava desenvolvendo ali a minha parte intelectual, a minha parte de entendimento, porque a leitura ela te dá isso, né? Ela te dá uma ferramenta de fácil comunicação e ela abre muito a tua questão de entendimento das coisas, né? Então, ali ela já estava me preparando para isso. E uma outra situação é que ela sempre foi muito assim, como nós morávamos em muitas pessoas dentro da nossa casa, né? Minha mãe perdeu os pais cedo, teve que criar os irmãos, eram 10 irmãos na família. O único filho biológico dela sou eu. E a gente tem muita coisa assim come isso, não come isso. Não come tanto isso, que lá na frente tu não sabe que tu vai encontrar, isso pode te fazer falta. Roupa, a mesma coisa, ó, tu vai ter isso, tu vai ter isso, vai ter isso. Não te deslumbra com muito, que quando tiver falta lá na frente, e, enfim, me dava muitos ensinamentos, né? Falava bastante coisa para mim sobre como era a vida, sobre a solidão, sobre o que que o medo dela era esse, o medo dela era aquele. Na verdade, hoje a gente, com um pouco mais de maturidade, a gente entende que isso foi um processo. Isso foi um processo de formação, porque não sei se de forma involuntária ou voluntária, ela estava fazendo isso para me preparar para o mundo, para onde eu estou hoje, também me preparar para a ausência dela. Porque você sabe, né, que treinador, ganhando ou perdendo, é um órfão, né? O treinador é uma figura solitária, né? Sobre vários aspectos, principalmente quando perde os jogos, né? Então a gente tem que ter um discernimento grande das coisas, tem que ter uma força mental muito forte, porque a vida de treinador é isso aí, né? Às vezes eu vejo as pessoas falarem: "Pô, mas qual que é o teu trabalho? Se eu sou treinador." Tá, mas o teu trabalho, assim, eu sou treinador. E eu acredito que treinador é uma das profissões mais difíceis desse mundo, assim, porque a gente convive com pressão diária, pressão de diretoria, pressão de imprensa, pressão de torcedores, situações adversas que acontecem no dia a dia com atletas, com comissão técnica, porque, quer queira ou não, o treinador ele é o gerente da situação. O treinador é quem tem o controle do joystick, né, na mão para poder direcionar as coisas. Então a gente acaba meio que abraçando todo mundo e a gente não é abraçado. Essa é a realidade nua e crua, né? Mas enfim, sou muito feliz com a minha profissão. Acredito que sou um abençoado, sou um afortunado por essa profissão e eu só tenho que agradecer, né? Sua família foi importantíssima. Importantíssima desde quando você, obviamente, conheceu sua esposa, né? E construiu essa família linda, né, Juninho? Mas principalmente, né, cara, essa pancada. Por mais que a gente espere ou não espere, independente de esperar ou não, a gente sente, né, cara? Imagine você disputando uma final, já tem aquela ansiedade que é normal, não tem como ser controlado, e você está disputando uma final para fazer história, uma hora que você recebe uma pancada dessa da sua mãe. Imagina como é que a mente fica, né, cara? Você fica tanto divisão de pensamentos e tal. E a tua família foi Uhum. importantíssima, como você mesmo disse, né? Até para você tomar uma decisão ali para voltar para o Brasil.
Quanto a família é importante nesses casos, né? Principalmente nesses casos, né, Juninho? De te acolher, de realmente cuidar, de saber a fragilidade da pessoa, né, cara. Só quem é família entende, né, cara? E tem esse entendimento e consegue compartilhar isso, né, cara? Não tem preço de ter realmente esses filhos maravilhosos que você tem, a esposa que você tem, para você conseguir aguentar um baque desse, né, cara? Que não é fácil, né? Ter um apoio familiar é tudo, né? Mas assim, como eu te falei, nós somos afortunados, né? Por exemplo, em 2019 nós tivemos um acidente lá em Passo Fundo que vitimou o Rada Aérea, né? Nosso atleta. A gente, voltando do jogo de Uruguaiana, um ônibus tombou na estrada e todo mundo machucou e tal. E todo mundo teve um momento de tratamento, né? E eu não tive esse momento porque eu era o líder da equipe, né? Então, eu não conseguia. Onde é que eu buscava suporte? Eu buscava suporte na família, buscava suporte nos meus diretores, doutor Matheus Casagrande, que foi um pai para mim na minha volta no futsal, junto com o doutor Alexandre Menegatti também, que é outro profissional que, poxa vida, fez muito pelo projeto, fez muito por mim, o doutor Flávio. Passo Fundo Futsal foi importante na minha vida. É um clube que eu tenho um respeito gigantesco. Depois teve a situação da Covid, né, que eu acabei ficando muito tempo aí acometido do vírus e acabei indo para UTI, né? Terminei o ano de 2020 com a Covid e iniciei o 21 na UTI. E também tive um momento de muita indefinição se voltava à vida, se não voltava, se voltaria com sequelas, se conseguiria ter uma vida normal. E com todo o apoio desse pessoal que eu acabei falando aí, acabei tendo mais uma oportunidade, né? Graças a Deus eu tive bons médicos, as pessoas que me deram todo o suporte por trás ali, como eu falei, do Dr. Mateu, a Carol, esposa dele, a minha filha mais nova, né, que veio depois Covid, a Aurora, com o Dr. Mateu e a Carol são os padrinhos da Aurora. Eu fui presenteado, cara, depois de quase morrer, fui presenteado com mais uma filha, né? Então, eu não tenho o que reclamar. Eu sempre fui um cara que tive muitas pessoas que me apoiaram nos momentos mais difíceis, então eu só tenho a agradecer a Deus por, nesses momentos, eu não estar abandonado, né? Então, são coisas de Deus, né? Coisas da vida, desde o acidente, da Covid, do falecimento da minha mãe. Então, sou um cara que tenho o privilégio, né, de ter boas pessoas ao meu lado. Cara, você falou um pouco dessa questão sua da Covid, né? Inclusive, foi uma data que você também traz como um aniversário de renascimento, né? Que você viveu ali. E em algum momento, cara, você teve medo da morte em algum momento ali? Você teve, Muito. assim, você falou, cara, não sei se vai dar, mas obviamente sua fé estava acima do que qualquer medo. Como é que foi esse momento tão delicado? E você falou do presente, né? De receber a filha, de receber outra filha. Cara, isso mostra o quanto tua trajetória, né, cara, é uma trajetória de superação, ao mesmo tempo que é de perda, mas é de superação e de dar a volta por cima, né? E eu acho que você é um dos maiores exemplos que a gente trouxe aqui, né, de você não reclamar das coisas, mas só agradecer. Você falou desde o início aqui, a gratidão das coisas. Como é que foi esse momento para você, cara? E realmente, como você fica ali, cara, eu acho que não vai não. Como é que foi esse período tão sombrio para você e para muita gente, né, cara, do nosso país também, que teve, sabe, essa maldita. Isso. Pô, numa final do campeonato, né? A gente foi campeão gaúcho e todo mundo se contaminou na, na- na final da competição ali. Eu acabei sendo o caso mais grave, né? Fui internado, e passei muito mal no meu primeiro dia de internação. Eu não esqueço, eu numa maca, assim, no pronto atendimento do hospital e, poxa vida, minha esposa ali segurando a minha mão do começo ao fim, ela só largou a minha mão na hora que o enfermeiro veio me buscar para internação, né?
E na mesma noite eu já fui para UTI. Não, meus exames todos ruins e dificuldade de respirar, o ar faltava. Achei que naquele momento ali ia morrer, minha frequência cardíaca subiu de uma hora para outra. Comecei a perder e o médico na hora achou melhor me levar para UTI, né? E até eu acompanhei, não sei se foi uma discussão ou se foi uma dos médicos que optando por tubo ou não tubo, e eu acabei sendo tratado por uma máscara de VNI, né, que é um tratamento alternativo antes de ir para entubar. Poucas pessoas conseguem suportar esse tratamento, porque praticamente eu ficava 12 horas com uma máscara e aquilo era muito, te detonava muito mentalmente, né? Então tinha que ter uma força extrema. Mas como eu te falei, eu fui ajudado por muitas pessoas. Eu acredito que os médicos que cuidaram de mim eram muito competentes na época. São os meus anjos, né? Eu converso com eles praticamente todo ano. Tenho uma gratidão enorme. Mas te confesso que eu senti que eu não voltaria, porque minha situação era muito grave, né? Meus exames deles não melhoravam. E acredito que a minha virada de chave ela se deu quando os médicos liberaram meu filho mais velho, né, e a minha esposa Tatiana para passarem naquele vidro da UTI, né? E a enfermeira avisou assim, ó, tua esposa e teu filho, eles vão começar a te visitar, mas a pessoa vai conseguir vê-los só através do vidro. Então, no primeiro dia que eu vi meu filho e minha esposa com cartaz, com aquilo ali, me deu uma força gigantesca e eu, nas minhas orações, né, porque eu não conseguia falar, eu não me alimentava direito, eu perdi muito peso, não conseguia raciocinar, tinha muitos pensamentos desconexos, né? E só que daí eu sempre fui um cara sou um cara de muita fé, né? Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, tenho muita fé, tenho muita. E aí eu começava a conversar com Deus, né? Assim, Deus, eu só, tipo, não te peço mais nada, só me dá uma nova oportunidade. Eu tenho dois filhos pequenos, e essas crianças elas dependem da figura paterna, não é nem por questão financeira, é a figura paterna mesmo. E minha esposa é uma mulher forte, mas ela também precisa, a gente precisa continuar construindo algo junto. Só me dá mais essa chance, me dá mais essa oportunidade. Não deixe a minha mãe me enterrar, pelo amor de Deus. Isso eu te peço. Não deixe a minha mãe me enterrar. Isso não é a ordem natural da vida. Não estou sendo egoísta, só estou te pedindo mais uma oportunidade. Engraçado, né? Foi mais um presente. Eu saí da UTI, acho que foi primeiro, dois, ou dia 9 ou 10, eu não tenho muita. 9 ou 10 de janeiro. E já é a minha segunda data, né? E fiquei mais uns 4 dias internado no hospital para ganhar um pouco mais de peso. A doutora a Natália veio perguntar para mim se eu queria ganhar alta e com tubo de oxigênio para casa. A minha resposta para ela foi que não. Eu não queria ir para casa com oxigênio porque eu não havia nascido assim. Eu havia nascido com a respiração normal, então só gostaria de sair do hospital se eu voltasse sem o auxílio de aparelhos para casa para respirar. Então, eu acabei voltando para minha casa, acho que 5 ou 6 dias após aí a saída da UTI. Eu cheguei em casa debilitado, mas muito mais forte, né? E consegui me recuperar. E tô aí, firme e forte, pai de 3 filhos, trabalhando, levando a mensagem do nosso Brasil por esse mundo afora e quero continuar por muito tempo ainda fazendo isso. Cara, que história é, fenomenal. Eu acho que, enquanto você falava, Júnior, eu acho que veio com tanto pensamento, né, cara? Tanto flashback do que você viveu.
A gente falou sobre a sua mãe, a gente falou, obviamente, dessa situação do Covid, teve também a questão do acidente ali também, que você comentou também, em 2019, tantas adversidades. Mas você entende, né? Você é um cara de fé, você entende o propósito de tudo isso, né, cara? Tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está realizando, é independente, né, de quem está nos acompanhando aqui, né, Juninho, da sua religião, independente de quem vive sua religião ou não, a gente vê o receber das coisas, né? E o receber das coisas na sua vida é muito nítido, cara. Pela tua entrega, pela tua lealdade, por tudo que você construiu até aqui. E você tinha tudo para desistir, né, cara? Você tinha tudo para jogar pro alto, você tinha tudo para ressignificar a tua carreira esportiva. Mas, cara, pelo que eu entendi aqui, isso foi um combustível a mais e te motivou mais ainda a ser o que você é. Então, Uhum. parabéns, cara. Parabéns de verdade. Eu me sinto lisonjeado e sinto honrado de estar aqui hoje no Podfé contando a tua história, né? E a gente já está quase fechando e mostrar até uma surpresa que a gente preparou para você. Mas até aqui, cara, eu me sinto realizado, sabe? E que bacana, né? Que bacana o exemplo que você traz aqui para a gente, né? Eu que agradeço. Eu me sinto muito feliz em poder estar contando um pedacinho, né, uma parte da nossa vida, uma parte que eu acho que ela é importante, mostrar que existem essas barreiras, que são barreiras que elas são necessárias que a gente passe para poder se fortalecer cada vez mais, né? Então, cada diversidade eu procurei transformar em combustível e lutei. Estou lutando e eu tenho certeza que e muitas coisas ainda vão aparecer, para muitos desafios ainda vão aparecer na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que eu vou estar preparado para todos eles. Bom, meu amigo, eu quero agora, né? Estamos indo para a fase final, mas eu quero te mostrar o que a gente preparou para você. Eu já vou te adiantar, eu quero te perguntar antes. Você é um cara que se emociona fácil ou não? Então, eu acho assim, ó, que eu sempre fui um cara muito durão, assim, né? Sim. Mas ali, acredito que eu fui ficando mais velho, fui ficando mais emotivo e essas coisas que acabaram acontecendo comigo, elas mexeram um pouco mais com a minha questão sentimental. Então, hoje eu tô no celular assistindo um The Voice, vejo uma criança cantar bem, me emociona. Vejo um artista de rua tendo sucesso, me emociona. Vejo um profissional ganhando um espaço dentro da sua vida, a emoção também vem à flor da pele. Então, tô ficando velho, tô ficando molengo. Bom, a gente vai preparou algo muito bacana para você. Eu quero que você veja muita calma, com muita tranquilidade. Você imagina o que vai aparecer aqui ou não? Você tem alguma noção? Não faço ideia, na mínima ideia. Bom, Até porque, nessa minha caminhada, poucas vezes eu fui ou me homenageado ou mostraram algo que pudesse mexer comigo, então eu não faço nem ideia. cara, então você vai receber isso aí. Eu acho que vai ser um presente para você, um presente antecipado para Poxa, você. E já vou te adiantar, algumas pessoas deixaram uma mensagem para você aqui. Então, uma mensagem legal. com carinho. E, cara, se eu contactuasse o tanto de gente que é importante da tua vida, a gente ficaria mais de 5 horas aqui É só verdade. entregando. Sou Mas, privilegiado, é verdade. sim, sim. E as pessoas que estão aqui, elas vão representar também aquelas que não puderem estar, tá? Questão Perfeito. natural. E eu espero que vocês gostem, inclusive você acompanha aí conosco. Essa homenagem que a gente vai fazer pro Júlio agora. Fala Juarez, vulgo Juninho. Não podia deixar de passar aqui para dar um breve depoimento, essa homenagem merecida. Você sabe o carinho, o respeito e a gratidão que eu tenho por você, que é eterna. Em 2010 eu fui convidado a voltar a Santa Catarina como atleta em Capivari de Baixo. E o Juninho comandava, junto com outros profissionais, um projeto em Capivari de Baixo, onde ele era o treinador.
e tivemos uma convivência de 1 ano e meio, e no meio de 2011 teve uma proposta para o exterior e me incentivou a seguir essa carreira de treinador de futsal. Você foi muito importante nessa transição, pelo convívio, pelo aprendizado, né? E eu só tenho a agradecer por tudo que vivemos juntos, pela amizade, pelo respeito, pela parceria e pelos ensinamentos. Você é um profissional de primeira linha, um pai de família exemplar e merece todo o sucesso do mundo como está acontecendo. Você sempre foi um vencedor. Sabemos, quem te conhece sabe a trajetória, os percalços dessa vida, porém sempre manteve firme com seu caráter, com a sua justiça, com a sua lealdade, e não seria diferente o que está acontecendo agora, um momento especial de sucesso. Meu amigo, desejo tudo de melhor na sua vida, da sua família, que Deus os abençoe, e vê se paga um churrasco, né, cara? No mínimo uns 10 anos você está me prometendo, a gente mora bem perto e nada acontece. Acho que o escorpião ainda está vivo nesse bolso aí. Joga ele para fora e vê se nas férias paga um churrasquinho, né, meu amigo? Um beijo grande, fica com Deus. Você mora no meu coração. Sucesso, sucesso, sucesso. Tamo junto. É com muito prazer que recebi o convite, né, para participar dessa homenagem pro Júnior, do Juarez, né? Para mim é muito fácil falar, né, do Juninho, se é que eu posso chamar de Juninho, né? Eu posso, né? A gente tem afinidade para isso. E como eu falei, é com grande prazer que eu falo dessa pessoa. É um garoto, um companheiro de profissão, um amigo que o futsal, o futebol de salão me deu, né? Eu acho que conheci o Júnior quando a gente ainda corria atrás da bola, né? Acho que em Siderópolis. Depois a gente mantém essa amizade até hoje, né? Como eu te falei, acho que é muito fácil falar dele. Um cara que ama o futsal, acho que é um treinador que abrange conhecimentos, né? Passou por várias gerações, né? Acho que nos anos 90, anos, né? 2000 também, já está há tempo na função, apesar de ser um cara novo, né? Um pouco mais novo que a gente, mas eu acho que foi uma pessoa que eu conheci, né? No meio do futsal, que só me agregou coisas, né? Como ser humano, como também na minha área treinador. Acho que é um cara que eu mantenho contato, acho que semanal, né? Com muito orgulho, porque a nossa carreira na função de treinador, a gente sabe como é que é todo dia a nossa luta, tentando, né, passar conhecimento, informação para os atletas. E eu qualifico assim o Júnior não só como ser humano, né? Mas como treinador, né? A gente vem, como eu falei aí, de 20 anos praticamente de convívio, né? Se falando, eu acho que é um dos bons treinadores, né? Que a gente tem agora, e a gente sempre fala, eu falo para ele que a gente consegue entrar em evidência para a mídia, enfim, quando a gente ganha alguma coisa, né? Infelizmente, mas a gente, como acompanha a carreira do Júnior, né? De Juninho, a gente já vê o trabalho dele não só desse ano passado, né? Atrasado, a gente já veio na caminhada aí faz muitos anos, né? E com grande prazer eu participo da vida dele, né? Eu acho que a gente, como eu falei, mantém um contato, né? Acho que praticamente semanal, uma vez ou outra a gente sempre conversa, fala sobre futsal, fala sobre a nossa vida pessoal. É um cara que me acompanha também na minha vida pessoal, vida esportista também. Então é com grande prazer que a gente, né, vê ele com sucesso fora do Brasil. Já tinha trabalhado fora do Brasil também. O Júnior, como eu, né, não que seja errado usar da mídia, o Júnior é um cara meio, né, que é meio, ele não faz muito uso da mídia, né, é um cara muito discreto, enfim, que não tem nada quem faz, entende, mas é mais ou menos da nossa mesma batida, né, da gente. Então até nisso ele, né, tá perto da gente, próximo da gente. Então eu fico muito feliz, né, pelo sucesso dele fora do país, mas para mim não é surpresa. É surpresa porque é um cara que tem conhecimento tático, conhecimento técnico do jogo, né? Abrange várias valências técnicas e táticas, né, do jogo que eu vejo que
que são essenciais para a nossa modalidade. Ele não perdeu a essência do nosso jogo, que acho que é importante, sem a modernização das palavras que hoje são muito utilizadas, né? Mas ele continua praticando ou ensinando o futsal, que, o meu modo de ver, é o melhor e o mais visto, né? E agora com sucesso na Polônia, né? É um grande prazer que a gente vê ele se sobressaindo, saindo para a mídia, não para nós, como eu falei, que a gente tem a felicidade de conviver com ele, sabe da capacidade dele, né? É um cara que vive com a família, né? É um cara família também, é um pai, um marido, né, exemplar também. E eu só tenho a agradecer a vida do esporte, ter me botado o Júnior no nosso percurso, né? Porque é como eu falei, não é um irmão, é um homem, é um garoto, né? Que veio para ficar nas nossas vidas aí, na minha, né, principalmente, e só tenho a agradecer. Sucesso, Júnior, né? Estarei sempre junto aí, porque que a gente puder participar da tua vida no esporte, a gente está sempre junto. Parabéns, és o campeão. Boa tarde a todos, Marcelo Magalhães aqui da Itália. Estou muito contente de poder participar nessa homenagem ao Juninho. O Juninho, ele é um cara muito família, é um cara íntegro, é um cara muito sério, né? E com essas coisas ele já está partindo na frente de um monte de gente, né? Mas de um monte de gente. Depois, logicamente, dos treinadores emergentes, ele é um dos melhores, né? A gente sabia e tinha muito claro que quando ele viesse para a Europa ia dar resultado, como está dando, né? Ele está demonstrando num campeonato muito difícil como é o polonês, o alto nível que ele tem. Então, eu fico muito contente disso, muito contente do que está acontecendo, porque a gente é fã dele, né? E a gente quer que tudo dê muito certo para ele. Eu sou suspeito e eu sou muito feliz de poder dizer que a gente é amigo. Então, cabeça, grande abraço, muita sorte sempre, beijo no coração. Fala, Juninho, meu amigo, tudo bem? Eu venho passando aqui junto com o Kaique para parabenizar você, por todo esse trabalho prestado aí na Polônia, né? Não só na Polônia, mas aqui no Brasil, onde passamos, sempre fazendo grandes trabalhos, né? Agradecer principalmente pelo respeito, pela amizade que tenho com você. Acho que essa homenagem aí é muito válida, né? E só desejando aqui todo sucesso para você sempre do mundo. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Fala, meu amigo Júnior, tudo bem? Passando aqui para te agradecer pelos momentos bons, né, que passamos juntos, poucos, mas gratidão aí por ter aprendido com você, ter convivido com você. Acho que antes de acabar, né, a minha carreira ali no futsal, eu teria que trabalhar com você, né, cara? E graças a Deus deu certo, então eu te desejo boa sorte aí, chegue em frente, muito potencial, um cara vencedor, um cara do bem. E mais uma vez aí, gratidão por tudo. Tamo junto, meu amigo. Alô, Júnior Baiano, abraço. Fala, Kaique, pô, passando aí pra mandar um abraço pra essa lenda, né, cara? Pô, o Bob Esponja, cara que me ajudou muito no meu início. Literalmente, quando eu vejo ele, peço bênção, né? Benção, pai. Porque, cara, ele foi me buscar lá em Treviso, me pegou pela mão, me ensinou todos os caminhos ali dentro de quadra. Eu não sabia marcar quadrante, não sabia fazer nada. Pô, era muito cru e ele teve paciência. Nem tanta paciência, porque eu tomei muito expor dele. Mas acho que toda a bronca que eu tomei, acho que valeu a pena. Me moldou, né? E talvez não seria o William Peru sem essa lenda aí, cara. Brigadão, Juninho. Torcendo sempre por ti. Sabe que tenho uma total gratidão. Falo isso para todo mundo abertamente. Valeu! Bom, falar do Juninho entra um componente além do esportivo. Eu tenho como um filho. Pois o Juninho, quando eu volto para o Brasil em 2006, depois de 15 anos na Espanha, ele me aceita e me deixa treinar na equipe dele. E eu tinha que estar em prática, eu era auxiliar da seleção brasileira. E ele me deu essa oportunidade, né? Nesse momento eu vi um treinador jovem, com muito espírito de liderança e querendo aprender muito, muito humilde, né?
Então, como eu disse, sempre que eu pude eu indiquei, começando pelo Irã e mais recentemente na Polônia, onde ele está trabalhando, é o atual campeão polonês, contrato renovado. É um treinador jovem que já tem uma grande trajetória e tem muito ainda por fazer no nosso futsal. Então, Juninho, parabéns. Tu sabe que tu é meu filho esportivo e o respeito e a admiração que eu tenho por ti é muito grande, tá bom? Um abraço e tudo de bom, e tô sempre na torcida por ti. Oi, mano. Tô gravando esse vídeo para falar o quanto você é importante para mim, o quanto você é essencial na minha vida. Eu nunca vou esquecer o que eu senti quando o Covid quase te levou. Eu me ajoelhei e pedi a Deus para que não te tirasse daqui, porque eu não consigo lembrar da minha vida sem você fazer parte dela, né? A gente tem uma história muito bonita, a gente teve uma infância privilegiada, de muita brincadeira, com muito amor no nosso lar, com eu te defendendo. Enfim, eu acho que tenho certeza que tudo que você está colhendo é fruto de um trabalho árduo, de um trabalho sério, de muito estudo, de muita dedicação. E eu tenho muito orgulho de ti. Eu tenho muito orgulho e a certeza de que tudo que tu deseja no teu coração, tu vai alcançar, né? Não sei, talvez estava escrito vim trabalhar com óculos da nossa mãezinha, porque ela está sempre presente, né? Tu é a extensão dela aqui na Terra, tu é o fruto que ela deixou. E onde quer que você esteja, ela tá te olhando lá de cima, eu tô aqui te apoiando aqui de baixo. E é isso, né? Eu te amo demais. Eu desejo tudo que há de melhor nesse mundo para você, para sua vida, para sua família, né? E é isso. Sucesso e mais sucesso. E conte sempre comigo. Eu sempre vou estar aqui te apoiando em tudo. Fala pessoal, sou o Félix, filho do Juninho. Atualmente jogo aqui no Imolese, na Itália. E eu vou estar falando um pouquinho aí do meu pai para vocês que estão vendo o podcast. Como pessoa, dispensa comentários. O melhor pai que eu poderia ter. Sempre me apoiou muito. Hoje, se eu tô onde eu tô aqui na Itália, é muito por conta dele, por todos os conselhos, todas as broncas, que não foram poucas, todas as ajudas. E como treinador também dispensa comentários, né? Pra mim, tá entre os melhores do mundo. E tô a cada dia aí torcendo para que consiga levantar mais canecos, para que cada temporada seja melhor que a anterior. Porque ele merece, ele trabalha muito. Só eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente sabe do tanto que ele trabalha, o tanto que ele merece estar no lugar onde ele tá. E eu vim deixar um abraço, pai, pra ti, porque eu te amo muito, sou teu maior fã, tu sabe disso. Sabe do quanto eu torço por ti, do quanto eu sou grato por tudo que tu fez por mim, pelas meninas e pela mãe até hoje. E eu sempre vou estar contigo, na boa, na ruim, em todas as situações. E vamos levantar esse caneco dessa temporada. Valeu? Teu moleque te ama muito e tu sabe que eu sou teu maior fã. Um beijo. Oi, querido. Estamos aqui para gravar essa pequena homenagem ao nosso herói, né? O nosso companheiro, o nosso amor de todos os dias. E te falar que estamos muito felizes de estar aqui. Esse ano deu certo para que a gente fique até o final. E se Deus quiser, vamos fechar com chave de ouro, com mais um bicampeonato, né? Que será o fruto de um lindo trabalho que tu vem fazendo aqui na Polônia. E te dizer que somos felizes, esbanjamos amor por onde a gente passa. Isso é o que nos torna forte para continuar a nossa vida. Te amo e serei sempre grata por tudo. Oi, pai, tô passando aqui pra te falar que eu sou muito grata por ser tua filha e que eu tô muito orgulhosa de tudo que você vem fazendo, da sua carreira e de todas as oportunidades que o teu trabalho dá pra gente. Então é isso, um beijo, eu te amo muito e obrigado por tudo que você tá fazendo por nós.
Oi, pai. Queria falar? Pai, eu te amo muito. Dessa vez, né? Porque tu é forte, né? Fala, tu é o meu? Herói. Então tá bom, beijo, tchau, né? Então não deixa eu falar, né? Então, cara, nossa máquina é um carro bem legal. Nossa, parece que nós estamos numa ambulância, né? Alguém tá doente, né? Por isso, né? Então, tchau, tchau, beijo, tchau. E aí, cara? Eu não quero nem Tá louco. comentar nada. Gostou da homenagem? Puxa vida, tá louco, cara. Meu Deus do céu. Obrigado, obrigado, obrigado. Só quem tá do meu lado hoje sabe a dificuldade que a gente passa, o momento ruim emocional que eu tô vivendo aqui na Polônia. As pessoas acham que todo dia eu faço uma força gigantesca para levantar, para dar treino. Enfim, acho que isso está sendo importante para mim. Vai ser muito importante para eu ter mais força ainda para seguir. E eu só tenho que te agradecer, Kaique. De coração, pessoas muito importantes falaram, meus amigos, meus companheiros de, de futsal. São poucas as pessoas que eu tenho dentro do futsal assim, um convívio diário. E vi pessoas importantes, família. Minha irmã, que é minha prima, né? Minha irmã, a gente se trata como irmã, mas ela é minha irmã, não é minha irmã biológica, ela é minha prima, filha da minha tia, mas a minha mãe, junto com a minha tia, como ela não tinha pai na época, né? Assumiram e a gente teve uma infância maravilhosa, tem um convívio muito bom. Eu sou padrinho do filho dela, ela é padrinho, ela é madrinha do Félix. E fiquei emocionado porque a luta ela é diária e eu te falei no começo que eu sou um cara privilegiado. E a prova maior é essa, né? Olha, as pessoas que falaram são pessoas importantes para mim e tenho certeza que esses vídeos, essas falas, essas, essas pessoas, hoje elas me deram, talvez e juntamente contigo, né? Me deram o gás que faltava para eu conseguir terminar essa temporada mais forte, mais fortalecido. Precisava disso. Minha esposa sabe o momento crítico que estou passando emocionalmente aqui, mas eu acordo todos os dias com muita força, com muita vontade para fazer o meu melhor. Obviamente que quando eu chego em casa eu dou aquela recaída, mas com muita fé em Deus, com o apoio da minha esposa, dos meus filhos, com o apoio de todos os amigos que eu tenho aí, que são vários. Eu tenho certeza que a gente vai concluir essa jornada aqui na Polônia nessa temporada com mais um título. Obrigado de coração. Tens meu respeito, minha admiração e o principal, a minha gratidão por estar me dando esse presente. Um um dos maiores momentos que eu já vivi em toda a minha vida, pode acreditar nisso. Como eu falei anteriormente, pelo fato de eu ser um cara mais discreto, então, não dou muita abertura para poder receber esse tipo de situação. Mas alguma coisa me dizia que eu tinha que. Eu estava relutando, né? Tu entendeu que eu estava relutando para participar desse podcast e não estava dando, não estava dando, não estava dando, mas na verdade eu estava relutando por isso, mas isso foi coisa de Deus. Valeu muito a pena e só tenho que te agradecer de coração. E quando chegar no Brasil, só me manda o teu endereço que eu vou te mandar uma camisa aqui de presente como prova de gratidão aí por tu me proporcionar esse momento mágico que foi hoje. Bom, meu amigo, nesses momentos, eu fico sem palavras também. Por quê? Eu, quando a gente prepara esses momentos, Juninho, não é sobre. Deixar muito bem claro para aquele que nos acompanha. Não é sobre audiência, não é sobre
views, não é sobre curtida, não é sobre isso, cara, não é sobre isso. É sobre valorizar o profissional, é sobre valorizar a pessoa. E quando você me falou isso, cara, é uma confirmação de Deus, você não tem noção disso. Eu sou um cara que, pelo pouco que você me conhece, você sabe que eu sou insistente, bem insistente. É Eu vou verdade. atrás, para justamente Parabéns. mostrar que você merecia essa homenagem. Porque Obrigado. eu já te acompanhava há muito tempo, você pode ter certeza disso. E eu falei, cara, não é possível que Obrigado. não tenha uma valorização um cara desse, pra gente poder contar a história desse cara. E Deus quis que fosse hoje, Juninho. Deus quis que fosse Obrigado. hoje. Justamente no momento que Amém. você falou, você está fazendo questão de dizer aqui, e você ao mesmo tempo mostra que, por mais profissional de bom cheiro que você é ser humano também. Sofre. Sofre de forma silenciosa, sofre quieto, né? Às vezes, no dia a dia ali, todo mundo vê a taça, vê a conquista, os melhores treinos, os melhores fundamentos. Mas eu imagino, né, cara, quando você volta para casa, quando você retorna e, né, tem tudo isso, mas melhor do que isso, meu amigo, eu espero que, como você disse, espero que esse podcast hoje, que a mensagem dessas pessoas, que você sabe que são de verdade, são pessoas que nem demoraram, só foi contactuar, é coisa rápida, para você ver o quanto você é querido, né? Inclusive, o Vandré disse que você está devendo um churrasco para ele. Ele disse que você está com um mó fechado. Fazem anos. Há mais de 10 anos já que eu tô devendo esse churrasqueiro, mas vou pagar, agora eu vou pagar. Aí, ó. Falou bonito, agora eu vou pagar. Magrão mora no meu Mas, coração. O Magrão é o melhor jogador que eu trabalhei até hoje na minha vida. claro. E, mais uma vez, cara, a gente é grato por você estar aqui hoje. Obrigado por você ter tirado o tempo. Eu sei que o fuso horário é puxado, mas eu acredito que valeu a pena. Eu quero agradecer ao seu filho que nos ajudou nessa força-tarefa dos vídeos dos familiares. Agradecer ele que, na mesma hora, falou, Obrigado. cara, que bacana, meu pai merece mesmo, e você vê o quanto sua família te ama, e você é querido, todos os amigos aqui, e todos aqueles que não puderam participar, mas que sabem que se representam aqui. E eu quero lhe afirmar, meu amigo, para todo mundo ver isso em 2026, 27, qualquer horário. Você é importante para a gente no futsal. Você é um cara muito importante para a gente. Sinta-se importante. Obrigado. Nós do Futsal Esporte Clube estamos sempre de portas abertas para quando você quiser divulgar alguma coisa, quiser a nossa ajuda, a gente está aqui, você pode ter certeza. Porque pessoas de verdade hoje no dia está difícil, cara. Tem muita gente superficial, tem muita gente que vive na crista da onda. Enquanto está no sucesso, todo mundo quer estar do teu lado. Mas quando você dá uma deslizada, aí já começa, né? Mas você pode ter certeza que a gente aqui de verdade, a gente valoriza quem realmente valoriza o nosso esporte. Então, se você ama o futsal, a gente também ama a sua pessoa e ama também a sua conduta. Então, espero que seja a primeira de outras grandes resenhas, né? Tem muitas e muitas histórias. Inclusive, como eu falei do início, eu quero adiantar, eu quero ter o privilégio de ter esse livro aí, cara, dessas histórias, porque história com a gente Vou aqui, te a gente, mandar. né, pode ter certeza que vão ser histórias inúmeras e inéditas que a gente não teve essa oportunidade, mas, cara, mais uma vez, de todo o nosso coração, eu quero agradecer a você, toda a sua família, todo o teu staff, por estar aqui nesse dia tão maravilhoso. Né? Agradecer também a todos os telespectadores que nos acompanharam. Eu sei que tem muita gente, cara, que está assistindo isso, ficou até o final, ficou sabendo de histórias suas, viu esse depoimento lindo da sua família, dos seus amigos, e estão lá aplaudindo, onde estiver. E eu espero que esse vídeo você veja e reveja quantas vezes for possível. Quando você precisar ter certeza de certas coisas, que você veja esse vídeo, que você veja essa resenha que a gente grava. Eu não chamo de resenha, eu chamo de homenagem, eu chamo de tudo. Mas é longe de ser uma entrevista, longe disso. Então, meu amigo, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui conosco. E vai ser uma honra também de receber esse manto também aí, para fazer parte da super coleção que a gente tem. Eu vou receber com muito carinho e vai ter um lugar muito especial, porque eu vou lembrar toda vez, quando eu olhar, né? Vou lembrar da resenha e vou lembrar dessa homenagem que a gente fez para você, meu. Conte sempre conosco e fique tudo bem com você.
Agradeço de coração aí cada palavra de todos que participaram aí. Realmente foi uma surpresa, mexeu comigo e quero que Deus possa conceder sabedoria e saúde a todos eles. Eles moram no meu coração. Quero que Deus te conceda sabedoria e saúde para que tu possa continuar a tua caminhada e que eu também tenha saúde, que eu possa continuar firme, com a mente aberta para aprender cada vez mais, para aprender, porque o meu maior prazer é aprender para depois, com muita responsabilidade, repassar aquilo que a gente acabou conhecendo. Então, estou muito feliz. Ganhei, não ganhei o dia, ganhei o ano. Já isso é um troféu para mim, então tenho certeza absoluta que de uma forma ou outra quero deixar essa mensagem a todas as pessoas que estão acompanhando esse podcast e que se preparem e que acreditem nos seus sonhos e que nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles direcionam a gente aonde a gente quiser chegar. Foi dessa forma que eu consegui chegar até aqui. Não vou parar, tem muita coisa ainda pela frente. Não estou nem na metade do caminho ainda, tem muita estrada ainda e tenho certeza absoluta que se eu conseguir, você que está aí do outro lado da tela também pode. Tá bom? Um abraço aí, fica com Deus. De coração, mais uma vez, agradeço esse momento ímpar na minha vida. Gratidão também, meu amigo. Gratidão a todos que nos acompanharam nessa resenha 139 com o Juninho. E um momento incrível, um momento bacana. Então, nos acompanhe nas próximas aí. Acompanhe @Futsal Esporte Clube Oficial e todas as nossas páginas aí nas mídias sociais. Um abraço a todos vocês e nos encontramos numa próxima.